E nós que estamos aqui, meus irmãos, estamos muito alegres no Senhor por estarmos aqui nesta manhã, manhã em que nós damos abertura ao mês da juventude. Agosto, as igrejas batistas dão uma ênfase na juventude batista, então nós devemos também fazer o mesmo. E hoje, pela manhã, nós estamos dando uma ênfase nos nossos adolescentes. Hoje é dia do adolescente batista. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o que é adolescência e como nós vamos ajudar, e você adolescente, enfrentar ou passar por esse período tão importante, mas também tão complexo em sua vida. Para isso, meus irmãos, nessa manhã eu gostaria de chamar os irmãos à leitura do livro de Eclesiastes, no capítulo de número 11. Nós vamos ler o versículo 9, o versículo 10 e o capítulo 12, versículo 1. Lembrando que no dia 17 nós teremos um encontro entre elas, um momento de discipulado entre as nossas irmãs, com as jovens, com as adolescentes. E no dia 24 nós teremos o Entre Eles, momento também de discipulado entre os jovens e os homens aqui da nossa igreja. E nos dias 30 e 31 e 1º de setembro nós teremos a nossa Conferência Zoe, Conferência de Juventude. Marque essas datas para que você possa ser edificado pela palavra de Deus e pela comunhão entre os irmãos. Vamos colocar de pé para fazermos a leitura da palavra do nosso Deus? Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 e 10, e capítulo 12, versículo 1. Com muita reverência, leamos a palavra do Senhor. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E ainda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que por todas estas coisas, Deus te trará a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Capítulo 12, verso 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Oremos. Senhor, nós precisamos do auxílio do Senhor, para que compreendamos a Tua palavra com profundidade e tenhamos, ó Pai, a condição de extrair implicações profundas para cada um de nós. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Todos os atos deste culto, ó Pai, são feitos na dependência do Senhor. Sabemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Por isso fala-nos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Bom, nós estamos comemorando o Dia do Adolescente, mas é muito importante nós entendermos o que é a adolescência. Afinal de contas, enquanto nós estamos trabalhando com alguém, estamos trabalhando em algum projeto, é importante sabermos os caminhos para chegarmos àquilo que nós tanto desejamos naquele projeto. E quando nós falamos de adolescente ou adolescência, nós precisamos entender que essa fase é a transição da infância para a vida adulta. É um momento, meus irmãos, em que as capacidades sociais, as capacidades intelectuais, as capacidades pessoais e também espirituais se desenvolvem de modo mais profundo. Tudo na adolescência é muito intenso. Quando nós falamos de capacidades sociais, nós estamos falando de um senso de pertencimento que é inerente a todo ser humano, mas que fica mais evidente na adolescência. É por isso que quando adolescentes não se sentem parte de um grupo, de determinada comunidade, eles ficam muito mal com isso. Na verdade, todos nós ficamos extremamente chateados quando nós estamos em um lugar e nós não sentimos que pertencemos àquele lugar.
Mas como nós estamos falando de adolescência, nós estamos falando de algo que está intensificado. A criança, ela consegue lidar com essa situação porque tem os pais. Os jovens já estão um pouco mais experientes e conseguem lidar com essa situação de forma melhor. Adultos também, mas adolescentes, nessa intensidade a qual vivenciam, trata disso com muita dificuldade e complexidade. Quando nós falamos de necessidades intelectuais ou capacidades intelectuais, neste momento da vida existe um desejo muito grande por aquilo que é desconhecido, por aquilo que ainda não se sabe. Então, todas as vezes que você coloca uma nova informação diante de um adolescente, principalmente nos dias de hoje, nos dias da era da informação, ele quer mais a respeito daquele assunto. É por isso que quando você faz uma pergunta para o seu filho, às vezes ele já tem a resposta, ou ele faz uma pergunta para você que você não tem a resposta, porque ele está buscando informação. A informação para ele é muito fácil, e na adolescência, essa intensidade leva-o a buscar mais e mais aquilo que é desconhecido, o conhecimento. É por isso que quando nós chegamos nas escolas, quando nós chegamos numa classe de escola bíblica dominical, as perguntas dos adolescentes são perguntas significativas, porque eles querem saber mais, eles querem mais conhecimento a respeito daquilo que nós estamos passando para eles. Quando nós falamos de uma capacidade pessoal, nós estamos falando de crises existenciais que na adolescência se tornam mais veementes. Por exemplo, a pergunta quem sou eu, aonde eu estou, para onde eu vou, o que eu devo fazer neste lugar, onde eu estou, são mais intensas também na adolescência. Os adolescentes, quando se perguntam quem eu sou, eles não estão querendo saber, por exemplo, aquilo que vão fazer da vida, ou vão fazer ou deixar de fazer. Afinal de contas, quando nós respondemos essa pergunta, quem sou eu, nós geralmente respondemos com aquilo que nós fazemos. Mas essa pergunta não diz respeito àquilo que fazemos. Essa pergunta diz respeito à nossa personalidade, diz respeito ao nosso perfil, a quem de fato nós somos. E na adolescência, entendendo que ela é uma transição da infância para a vida adulta, compreender isso é muito significativo. E na verdade, isso vai trazer para os nossos adolescentes uma forma muito mais significativa de encarar a realidade. Então essas crises existenciais na adolescência se tornam mais relevantes, se tornam mais veementes. E também as crises, ou melhor, as capacidades espirituais. O que responde pelo anseio do divino que todo ser humano tem, mas que agora na adolescência isso se torna um pouco mais claro. Agora na adolescência isso se torna um tanto quanto mais complexo. Por quê? Porque ele está saindo da infância. Agora o desejo por aquilo que eu gosto de ilustrar, aquilo que está atrás do monte, o desejo de saber o que está atrás do morro, o que está atrás daquele monte, eu quero saber, o que vem depois desta vida, o que acontece depois que morremos. Todas essas crises, meus queridos, se desenvolvem, ou essas capacidades se desenvolvem de um modo mais profundo, tudo é muito intenso. A adolescência é um momento em que tudo pode se tornar fascinante, tudo pode se tornar extremamente atraente. Quando nós lemos, por exemplo, o livro do pastor Merval Rosa, pastor e professor do Seminário Batista do Norte, né? Ele diz no seu livro Psicologia da Religião que o adolescente está na melhor fase para que ele possa abraçar a fé. A melhor fase se dá entre os meninos aos 14 anos e entre as meninas nos 15 anos de idade. Agora a ideia é, meus irmãos, que nesta fase o adolescente pode abraçar de uma forma muito segura a fé ou qualquer outro aspecto da vida, mas também ele pode rejeitar, achar extremamente insuportável e chato qualquer aspecto da vida. Nesse momento da vida, ele se apega a algo de modo muito intenso, mas também pode rejeitar este algo de modo muito intenso. É muito importante que o adolescente e que nós que estamos perto desses adolescentes entendamos que este momento da vida é o momento em que ele fundamenta a sua personalidade. É por isso que o pastor e professor Merval Rosa, nesse livro a qual eu citei, ele diz o seguinte:
A adolescência é uma espécie de novo nascimento, por meio do qual o indivíduo se torna parte de um mundo mais amplo. É nesse período crítico que se lançam as linhas mestras da vida de um homem, incluindo a sua dimensão religiosa. As considerações do professor aqui, junto com as definições da adolescência, nos levam a uma reflexão extremamente significativa, que é: quais as linhas mestras, quais os pontos arquimedianos, quais as questões seguras que nós estamos lançando para que os adolescentes possam encontrar significado, para que os adolescentes possam encontrar refúgio, descanso, um caminho para vivenciarem esse turbilhão de situações, esse turbilhão de mudanças, tanto físicas quanto emocionais. Quais as linhas mestras que são lançadas para eles? Quais os pontos que nós temos apresentado para eles? E meus irmãos, eu gostaria de ressaltar um ponto apenas, mas que tem algumas implicações. Na contemporaneidade, o que é apresentado para os nossos adolescentes, seja pela internet, seja por onde eles estão andando, na escola, entre os amigos, seja dentro de casa, a linha mestra sobre qual os nossos adolescentes precisam construir as suas vidas, talvez seja a criação de um monumento em torno de seus nomes. E o que isso significa? Quanto mais relevante eles forem, mais sentido eles encontrarão em suas vidas. Quanto mais poderosos eles forem, mais sentidos eles encontrarão em suas vidas. Quanto mais famosos eles forem, quanto mais influentes, ricos, quanto mais sucesso eles alcançarem para as suas vidas, maior será a satisfação. Afinal de contas, quando nós falamos, você precisa ser extraordinário, você precisa ser relevante, você precisa ser poderoso, você precisa ter fama, riqueza, você precisa ser influente. Nós estamos em última instância dizendo aos nossos adolescentes, todas essas coisas serão para a sua satisfação pessoal. Todas as coisas serão para que você encontre um sentido pelo qual você possa viver. Mas enquanto, meus irmãos, essas coisas não são alcançadas, quando a fama, a riqueza, o poder, a glória, a fama, a influência, quando isso não faz parte da vida de um adolescente, isso significa, portanto, que ele perdeu o sentido da sua vida, que ele não tem mais o que fazer. Quando ele está numa condição que não o permite alcançar essas coisas, será então que ele não pode mais se encontrar o sentido da sua vida? Será que ele não pode mais ser relevante? Veja, eu não estou dizendo que nós não precisamos motivar os nossos adolescentes a buscar um padrão de vida que seja lhes agradável. Eu estou dizendo que, em última instância, isso não pode ser a razão pelo qual eles vão fazer e deixar de fazer as coisas para encontrarem o sentido de suas vidas. Se, em última instância, todas essas coisas são o fim da vida dos nossos adolescentes, eles vão existir simplesmente para alcançar essas coisas, segundo a proposta do livro de Eclesiastes, do pregador, nós estamos encaminhando os nossos adolescentes para a futilidade. Nós estamos encaminhando os nossos adolescentes para aquilo que é vazio, para aquilo que não encontra significado. A proposta, meus irmãos, do livro de Eclesiastes é trazer aos leitores uma reflexão profunda, de que nenhuma dessas linhas mestras que nós estamos colocando aqui, fama, poder, relevância, riqueza, influência, nenhuma dessas linhas mestras levarão as pessoas, e principalmente os nossos adolescentes, aos adolescentes, ao significado que tanto procuram. Eclesiastes capítulo 1, o sábio vai dizer lá no início do livro, palavras do pregador filho de Davi, rei de Jerusalém, certamente é atribuída a Salomão esse livro. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E você encontrará essa expressão várias vezes no livro. Essa expressão significa vazio, fútil, algo que não tem sustentabilidade e nem significado. O pregador está dizendo que debaixo do sol, numa perspectiva extremamente secular, laica, sob uma perspectiva antropocêntrica, tudo na realidade é fútil. E qual é a propriedade que ele tem para dizer que tudo é fútil? A resposta está no capítulo 2, a partir do versículo 4.
Se nós estamos falando para os nossos adolescentes, seja extraordinário, seja tudo o que você pode ser, e esse é o fim da sua vida, não numa perspectiva cristã, mas sim numa perspectiva debaixo do sol. Nós estamos dizendo, você estará indo a passos largos para a futilidade. Veja o que ele diz no capítulo 2, versículo 4. Eu fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto, fiz para mim tanques de águas, para regar com eles os bosques que reverdenciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, dos instrumentos de música e de toda espécie. Fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Verso 10, e tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei. Ou seja, eu busquei tudo o que eu podia buscar. Essa é a propriedade que o sábio tem para dizer que todas as coisas que têm um fim em si mesmo, debaixo do sol, são futilidades. Versículo 11, eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. O sábio não encontra significado nessas coisas como um fim em si mesmo. E quando nós colocamos a linha mestra para os nossos adolescentes dizendo, você precisa ser, você precisa fazer e acontecer, nós estamos dizendo, você incorrerá no mesmo erro que Salomão. Você incorrerá na mesma futilidade que Salomão incorreu. Então, meus amados irmãos, a linha mestra sobre a qual os nossos adolescentes construirão vidas satisfeitas, vidas simples, vidas de fato e verdadeiramente relevantes, vidas com significado, é o temor que implica em obediência ao Senhor. Pois diante de uma realidade que em última instância é vazia, isso é o que realmente importa. O que realmente importa debaixo do sol é o temor ao Senhor. O que realmente importa debaixo do sol é a obediência ao Senhor. É por isso que lá no capítulo 12, versículo de número 13, o sábio vai concluir de tudo que se tem ouvido. A finalidade de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Depois de se lançar como um filósofo, como um cientista, como alguém que está no templo, como um agricultor, o sábio diz, eu me coloquei diante de todas estas experiências, e nenhuma delas foi significativo bastante para que eu encontrasse o sentido da vida, para que eu encontrasse aquilo que de fato importa. É por isso que ele chega no final do livro dizendo, sabe o que de fato importa? O que de fato importa é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Debaixo do sol é isso que faz sentido. Debaixo do sol é isso que traz significado. Debaixo do sol é isso que nos tira de um ciclo que ele vai falar lá no capítulo 1 e no capítulo 2. Um ciclo que nós nos colocamos tentando buscar o sentido da vida, mas nós não alcançamos. Debaixo do sol o que importa realmente é o temor ao Senhor. E meus amados, quando nós olhamos para o capítulo 11, dos versículos 9 e 10 e capítulo 12, versículo 1, nós encontramos algumas linhas mestras para estabelecermos para os nossos adolescentes e mostrá-los o que de fato importa nessa vida. O que de fato importa para um adolescente? Importa que ele tenha sucesso na vida? Faça a reflexão. Importa que ele seja alguém de influência? Eu deixo com você essa reflexão.
Importa que ele seja alguém famoso? Eu deixo com você essa reflexão. No entanto, quando nós olhamos para toda esta pressão a qual é colocada sobre os nossos adolescentes, nós não precisamos fazer uma leitura muito profunda da realidade para entendermos quais são as implicações que isso tem causado na vida deles. A leitura é muito simples. Meninos com 12 anos com crise de ansiedade. Por quê? Você já se fez essa pergunta? Por quê? Por que isso acontece? Por que adolescentes com 15 anos de idade estão com depressão profunda? Você já se fez essa pergunta? É uma pergunta que deve ser feita. Talvez, uma das razões sejam os pontos que nós estamos apresentando para eles construírem as suas vidas. Mas a proposta da Escritura Sagrada é completamente diferente. Eu entendo, meus amados irmãos, no texto a qual nós lemos, no capítulo 11, versículo 9, que uma linha mestra extremamente importante para que nós apresentemos para os nossos adolescentes é: alegre-se, mas com uma consciência de juízo. O versículo 9 diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. O sábio está expondo aos jovens aquilo que realmente importa. E, meus amados, importa sim que os nossos adolescentes sejam adolescentes. Se alegrem, façam aquilo que deseja o coração, afinal de contas, as bênçãos que eles recebem vêm da parte de Deus. No capítulo 2, versículo 24, o sábio vai deixar isso extremamente claro, dizendo o seguinte: não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem e do seu trabalho. Também vi que isso vem das mãos de Deus. No versículo 26, ele repete esse conceito dizendo: porque ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. No capítulo 3, versículo 22, ele vai mais uma vez dizer: assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Lá no capítulo 8, versículo 15, nós vemos o sábio repetindo mais uma vez essa expressão: então louvei eu a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da tua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. É importantíssimo dizer aos nossos adolescentes: alegrem-se, vivenciem esse momento da vida que é complexo, sim, mas é um momento que vocês terão muitas alegrias. Façam novas amizades, procurem de fato um objetivo que seja bom e que glorifique ao Senhor. Procure para vocês coisas boas para fazerem, viajem, enfim, faça aquilo que o coração deseja fazer, mas saiba que isso é dádiva de Deus. As bênçãos que Deus dá aos nossos adolescentes, e cada um de nós aqui, são dádivas vindas da mão do Senhor. E o sábio está dizendo: jovem, alegre o teu coração, recreie o teu coração nos dias da tua mocidade. Afinal de contas, lá no final do versículo 10, ele vai dizer que a juventude e a adolescência são vaidade. Ele está dizendo que logo passará. Então você precisa aproveitar esse momento da sua vida. Essa compreensão, meus amados, de que essas bênçãos vêm das mãos do Senhor, levará os nossos adolescentes a uma alegria consciente, que é a resposta de um coração que teme ao Senhor. Logo, as suas ações serão precedidas de um pensamento: existe um Deus que trará juízo sobre a minha atitude, então eu devo mesmo fazê-la? Porque o sábio está dizendo: alegre-te, faz o que o seu coração desejar, vai lá, mas saiba de uma coisa: sobre todas as coisas que você fizer, Deus lhe trará juízo. Deus colocará diante de você o que você fez, se foi para a glória dele ou não. E nesse momento nós podemos concluir que isso é uma espécie de medo, ou trará uma espécie de medo aos corações, mas não, meus irmãos, absolutamente não. O sábio apresenta a fonte da alegria é temer ao Senhor,
e obedecer ao Senhor. No Salmo 119, versículo 14, um outro jovem, o jovem do Salmo 119, diz algumas coisas extremamente relevantes para nós. Salmo 119, versículo 14. A palavra de Deus nos diz: folguei-me tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Ou seja, eu me alegrei no caminho dos teus testemunhos, no caminho da tua lei, no caminho da tua palavra, mais do que em todas as riquezas. Lá no versículo 16 ele vai dizer: recriei-me nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Verso 92, o salmista diz: se a tua lei não fora toda a minha alegria, a minha recreação, o meu regozijo, há muito eu pereceria na minha aflição. A ideia então é mostrar aos nossos adolescentes que o que faz sentido debaixo do sol é o temor ao Senhor e a obediência à tua palavra. Meus amados, isso não traz medo, mas sim o desejo de viver uma alegria que não é encontrada em nenhum outro lugar debaixo do sol. A alegria inconsciente, portanto, levará o adolescente a um ciclo de frustração permanente, se ele não é consciente da alegria, que realmente é uma alegria verdadeira, e esta alegria está debaixo do temor ao Senhor e a obediência à sua lei. Ele incorrerá na mesma questão que Salomão. Ele procurará em vários outros lugares e não encontrará. Salomão chega à conclusão de que o que realmente importa é temer ao Senhor, e isso que nós precisamos passar aos nossos adolescentes, mostrando que uma alegria consciente é uma alegria em que esse adolescente compreende que enquanto ele obedece ao Senhor, enquanto ele ama ao Senhor, enquanto ele está diante do Senhor, ali está a sua satisfação, ali está a sua alegria, ali está o seu coração, e o seu coração está plenamente satisfeito. Por quê? Debaixo do sol, este é o único caminho que pode ser apresentado para uma verdadeira alegria. Mas eu entendo também que Salomão aponta para os nossos jovens e os nossos adolescentes, em ênfase hoje os nossos adolescentes, que afastar-se daquilo que impede a alegria é algo extremamente importante. Versículo de número 10, a palavra de Deus nos diz: afasta-te, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. A orientação do sábio é o afastamento daquilo que pode minar a alegria. A palavra ira aqui pode ser traduzida como um desgosto que é decorrente de alguma coisa. E muito provavelmente, no contexto de todo o livro, o sábio está mostrando que o desgosto, a frustração decorrente deste mundo é de fato dura, é de fato complexa. No capítulo 7, por exemplo, versículo 2, quem em sã consciência, debaixo do sol, diria esse tipo de coisa? Melhor é ir à casa do luto do que ir à casa onde há banquete, porque nela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Que grande conselho! Porque quando nós desejamos afastar o desgosto e levamos os nossos adolescentes a pensar isso, nós estamos colocando-os diante da realidade deste mundo. Quando alguém está numa casa de festa, não está pensando quais serão os próximos passos de sua vida, ou o que o aguardará depois da morte. Mas quando alguém está na casa de luto, ele vai simplesmente pensar o seguinte: o próximo serei eu. O que eu estou fazendo com a minha vida? Quais são os caminhos que eu tenho adotado para a minha vida? É por isso que Salomão, nesta reflexão profunda, coloca-nos diante da realidade, empurra a realidade diante de nós e diz: está vendo? O que de fato importa não são as coisas que estão debaixo do sol, porque debaixo do sol todos nós seremos iguais a esse homem que está nessa casa de luto. Mas o que importa realmente é aquilo que transcende o sol,
e que aquilo que está acima do sol, ou seja, o temor ao Senhor, o Senhor que leva-nos a temê-lo. O que está debaixo do sol, meus amados irmãos, de fato, traz em nós uma angústia. É por isso que Salomão o tempo inteiro tenta levar os seus ouvintes ou os seus leitores a olharem para aquilo que está acima do sol. O que está acima do sol é o nosso Senhor. Ele mostra que o mundo pode ser frustrante e difícil. Ele reforça, como é de costume da poesia hebraica, mostrando que todos os caminhos de um jovem importam para Deus. É por isso que ele diz assim, afasta o desgosto do teu coração e remove da tua carne o mal. Remove da tua carne aquilo que lhe faz perder a alegria. Todos os seus caminhos são importantes para Deus. Afaste da tua vida os pecados que trazem desgosto, porque eles minam a sua alegria. Você não será feliz, não será feliz, se você viver em pornografia. Você não será feliz, se a última coisa que você pensa é o Senhor e a sua igreja. Você não será feliz, se você estabelecer para você o prazer como o alvo supremo da sua vida. Você não será feliz, se a riqueza for o alvo supremo da sua vida. Você não será feliz. E por que eu não serei feliz, Igor? Porque a experiência de Salomão mostra isso. Porque a experiência de Salomão coloca diante de nós a realidade que por vezes nós queremos escapar. Não é só o comportamento, meus amados, que importa e que interessa para o Senhor, não. Mas todo o nosso coração. O Senhor está desejoso no seu coração, meu querido adolescente. O seu comportamento é importante, muito importante. Mas ele precisa ser implicação de um coração que teme ao Senhor. E meus amados irmãos, quando nós focamos no comportamento e não no coração, nós estamos apenas maquiando um problema que resultará em implicações drásticas lá na frente. Se nós pedimos para os nossos adolescentes, não mintam, e nós dizemos apenas não mintam, e não apresentamos a razão pelas quais ele não pode mentir, biblicamente falando, nós estamos apenas represando um problema que será visto lá na frente. Porque depois que ele sair da sua asa, debaixo da sua tutela, ele vai ser aquilo que ele é. É por isso que nós precisamos focar no coração. E o comportamento é decorrente de um coração transformado por Jesus. Afastar a ira, afastar ali o desgosto do coração é importante, sim, é importante, mas isso só será possível se o coração deste adolescente estiver rendido ao Senhor Jesus Cristo. Do contrário, ele não afastará do coração a ira e muito menos vai remover o mal do coração, porque o mal dá prazer. Então o foco do sábio não é o comportamento, o aspecto moral ou físico apenas. O foco do sábio é o coração. E deve ser o nosso foco também. Comportamento pode ser maquiado. Comportamento pode ser simplesmente fingido. Mas o coração, ele de fato revela quem a pessoa é. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo diz? De onde vêm as maldades? Dos comportamentos? Do coração. O foco é o coração. Pastor David Merck falou sobre isso. O foco precisa ser o coração. Meus amados, eu ainda entendo nesse texto, agora no capítulo 12, versículo 1, que um ponto extremamente seguro, firme, para apresentarmos aos nossos adolescentes, é mostrá-los que eles precisam lembrar que só no Criador há sentido para a vida. Veja o que o sábio diz no versículo 12, lembra-te
do teu Criador nos dias da tua mocidade. Salomão chega ao seu clímax na argumentação, desde o capítulo 11, versículo 1 até aqui. Ele orienta então os seus leitores, não uma disposição mental superficial, ou seja, eu estou lembrando que ontem eu comi alguma coisa. Não, ele está mostrando aqui, meus amados, um abandono da autossuficiência que já se provou impotente. A autossuficiência para buscar o sentido da vida já se provou impotente. Mas aqui ele está mostrando, esse lembrar-te diz mais respeito a uma entrega total ao Senhor, que está acima desta realidade e que faz a vida ter sentido, e um sentido verdadeiro, um sentido de verdade. Isso leva a uma lealdade tão intensa, lembrando que na adolescência tudo é muito intenso. Lembrando que na adolescência tudo explode. E você sabe o que eu estou dizendo se você é pai de adolescente. Tudo o coração vai, parece que o mundo vai acabar naquele momento. Então aqui o sábio está dizendo, meu filho, lembra-te do teu Criador, abandone a autossuficiência para que você deixe de caminhar e na autossuficiência encontrar o sentido da vida. Não. Entregue-se ao Senhor, coloque-se diante do Senhor, Ele pode dar o sentido verdadeiro para a sua vida. E meus amados, se por um lado a adolescência é um momento de deixar as coisas e de fato achá-las chatas e insuportáveis, por outro lado, se o coração do adolescente é resgatado, ele pode se tornar alguém extremamente leal ao Senhor, alguém extremamente fiel ao Senhor. E o versículo 12, ele vai dizer o seguinte, na continuidade: meu querido adolescente, meu jovem, lembra-te também do Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Sabe, está mostrando que, quando nós levamos os nossos adolescentes a entregarem-se ao Senhor, a abandonarem a autossuficiência, eles estão sendo preparados para os finais da sua vida, para os últimos dias da sua vida. E isso é lindo. Porque agora nós não estamos simplesmente trabalhando os adolescentes para que eles sejam os melhores, para que eles sejam os maiores. Nós estamos trabalhando os adolescentes para que eles sejam fiéis ao Senhor até o último momento de suas vidas, até o último segundo de suas vidas. Então ele diz, lembra-te, entregue-se ao Senhor com todo o seu ser, antes que venham os maus dias, antes que venham os finais dos seus dias. O abandono da autossuficiência, meus amados, é o primeiro passo para encontrarmos o sentido e a suficiência da vida, não debaixo do sol, mas naquele que é a própria vida. A principal lembrança que um adolescente deve ter do Criador precisa estar relacionada à sua experiência verdadeira e pessoal com Ele em Jesus Cristo. Se nós perguntarmos para cada um que está aqui, quem é Deus para você? A resposta precisa ser, Ele é o meu Salvador. Ele é provedor? Sim. Ele é aquele que abre portas? Sim. É aquele que faz e acontece? Sim. Mas a principal lembrança é que Ele um dia resgatou um pecador perdido. É que um dia Ele simplesmente deu a vida para me salvar. É por isso, meus amados, que eu entendo, finalmente, que o que realmente importa na adolescência é se eu tenho consciência de que os meus atos estão diante de um Deus que é o justo juiz. O que realmente importa na adolescência é se eu sei que um dia serei julgado por esse Deus. É se eu sei que um dia todas as minhas ações, todas elas, estarão. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Deus, que abomina o pecado. Isso é o que realmente importa na adolescência. O que realmente importa na adolescência é refletir se a minha alegria é uma implicação do pecado ou a minha alegria vem da suficiência de Cristo. Isso é o que realmente importa na adolescência. Se eu coloquei a minha vida diante do Senhor, e em Cristo Jesus eu encontro a minha satisfação,
não nas coisas que estão debaixo do sol, mas no Deus que transcende o sol. Finalmente, o que realmente importa na adolescência é se em minha mente está cravado um momento em que me entreguei ao Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração. É isso que importa na adolescência. Certa vez eu vi um pastor amigo, e a gente estava conversando, ele disse assim: Igor, eu não me importo se os meus filhos, se eles forem garis, com todo respeito à profissão, é uma profissão extremamente importante. Eu não me importo. O que eu me importo é se eles entregaram a vida para o Senhor Jesus Cristo. Se um dia o nome deles foi escrito no livro da vida. Se um dia eu os encontrarei no céu. É isso que realmente importa na adolescência. É isso que realmente importa na juventude. É isso que realmente importa na vida adulta. É isso que realmente importa nos melhores dias. Meus irmãos, não há contra-argumentarmos com essa proposta da Escritura Sagrada, se o nosso coração é cativo ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu gostaria de orar por você, adolescente. E eu gostaria de pedir, com a liberdade do pastor, por favor, os adolescentes se coloquem de pé. Os irmãos estão vendo que eu já estou de pé. Meus amados, nós temos muitos adolescentes aqui na igreja. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela vida de Raul e de Amanda, que tem cuidado desses adolescentes também. Aqui nós temos uma oportunidade, meus amados irmãos, de adotarmos um desses adolescentes em oração. Quem sabe você não tira um momento da sua semana para orar por um desses adolescentes. Você pode olhar para frente, para trás, para o seu lado, e você verá um desses adolescentes. Quem sabe você não adote ele em oração, em conversa com o pai, junto com o pai, apresente uma proposta de discipulado também. Caminhe junto com esse adolescente, ensine a ele como é e como as coisas funcionam na igreja, para que no futuro nós tenhamos jovens e adolescentes, meus amados, que tenham condição de continuarem o legado que vocês estão deixando. Vamos orar ao nosso Deus. Nós te damos graças, Senhor, te louvamos pela tua santa palavra, que nos abençoa em todos os momentos da nossa vida. Te agradecemos por cada adolescente que está de pé nesse instante. Te louvamos por aqueles também que não estão aqui nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um deles. Ó Deus, a nossa oração e o nosso desejo é que esses adolescentes, ó Pai, compreendam que o que de fato importa no momento que eles estão vivendo é se eles entregaram a vida para o Senhor Jesus Cristo, se eles têm uma experiência real e profunda com o Senhor Jesus. Isso dará segurança a eles para continuarem vivendo esta fase que estão vivendo, mas também, ó Deus, as fases que virão. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Te pedimos que o Senhor abençoe cada um deles. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor dê graça, que o Senhor abra portas, que o Senhor cultive sonhos no coração deles, mas que todos estes, ó Pai, não sejam um fim em si mesmo, mas que sejam para a glória do Senhor, mas que sejam para levá-los a se parecerem mais com Jesus, mas que sejam, ó Deus, para a expansão do Teu reino, para que seja, ó Deus, para a salvação de pessoas. Nós te agradecemos pela vida de cada um deles, oramos também pelos pais de cada um deles, ó Deus. Dê sabedoria aos meus irmãos, para que no cuidado, na criação desses adolescentes, eles possam mostrá-los, ó Deus, que Jesus Cristo é o alvo de suas vidas. E que com alegria, ó Deus, as famílias em que esses adolescentes fazem parte, possam, ó Deus, dizer:
eu e minha casa servimos ao Senhor. Te pedimos, ó Deus, aqueles adolescentes que estão distantes da Tua palavra, distantes do Senhor, que o Senhor os resgate, que o Senhor nos use para isso também. Que o Senhor, ó Deus, possa usar cada adolescente que aqui está para ir atrás daquele que ele está sentindo falta. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Seu nome seja glorificado através dos adolescentes desta igreja. Esse é o nosso desejo, esta é a nossa oração. E nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.